vamos entender algumas questões que a Grécia aborda. Nós vamos estudar ainda um pouco sobre Tomás de Aquino, vamos falar um pouco ainda sobre Agostinho, qual é a correlação da filosofia e o evangelho, até que ponto isso ajudou, até que ponto isso atrapalhou, porque, ao meu ver, Deus vai usar essa questão da linguagem, do koiné, que na época era o koiné, porque era uma ferramenta hábil para se pregar. Era uma ferramenta concisa, era uma ferramenta de alcance. Poderia ter sido chinês, poderia ter sido copta, ou outra linguagem, mas quando Alexandre Grande vem e conquista o mundo, ele vai trazer essa ideia da globalização. Quando se fala muito hoje em globalização, então nós temos esse caso do Alexandre Grande. É ele que vai trazer a ideia da globalização. Quando ele tenta unir os povos debaixo de um só idioma. O helenismo ele vai vir ali Bom, a fundamentação é Elade, né? E a ideia vai descer para a Grécia, vindo da Macedônia, que hoje são outros países, para que o mundo inteiro recebesse a mesma ideia. É nesse ponto que entra o grego koiné para a interpretação da Bíblia, para a reprodução de escritos sagrados. A Septuaginta já vai estar trabalhando 2 séculos antes para trazer a Torá para o grego. Aí você vai ter uma facilidade maior, né? Pelo menos naquela época do pessoal fazia as traduções, já estava ali pronto, e foi feito com muito carinho, né? O pessoal que veio de Israel, sob o comando de Ptolomeu, foram para Alexandria no 2º século a.C., e lá eles fizeram toda essa questão da tradução, até o 4º século depois de Cristo, quando Jerônimo vai fazer uma tradução das línguas originais para a Vulgata Latina. E em cima da Vulgata, outros escritos vieram. Também temos os maçoréticos, isso aí seria outra aula, é muita coisa. Mas o grego vai estar basicamente envolvido nesse processo. Na aula de hoje, nós entendemos que o princípio básico da linguagem grega para a interpretação do Evangelho é a Teodiceia. É claro que há outros pensamentos vinculados que poderão ter maior inserção. E se alguém que está me assistindo tem conhecimento da área, sabe que eu estou deixando de falar muitas coisas aqui, porque a aula está no começo hoje, a gente tem mais coisas para falar e vamos pontuar lá na frente outras situações. Mas, de fato, a Teodiceia, que é o tema da nossa aula, né, que é a influência helênica, ela vai trazer esta ideia da justiça de Deus. Como explicar? Inclusive, eu não vou entrar no mérito agora, porque o tempo já não dá mais e você da outra aula eu posso entrar. A questão que foi amplamente discutida em vários concílios a respeito do Deus do Velho Testamento, Deus do Novo Testamento. Aliás, procurar usar a palavra vétero, né? Meu amigo o professor Luiz Felipe Borduan, ele menciona que foi Marcião que deu esse nome Velho Testamento por uma forma sarcástica, chamar de velho, arcaico, jogado fora, abandonado. Então é bom usar a palavra vétero-testamentário. Bom, interessante. Então, o Deus lá do Testamento Antigo, o Deus do Testamento Novo, como é que pode um Deus que manda matar num lugar e manda amar no outro lugar? É a questão da Teodiceia. A gente, a grosso modo, olhando de princípio, a gente fica meio preocupado. Igual quando eu comecei falando na aula, e como Deus pode ser bom, que era um questionamento de Epícoro, sendo que existe o mal. Segunda pergunta, como pode existir o mal se tudo veio de Deus? Então ele é mal, porque veio dele o mal também. Então, a Teodiceia vai trazer uma contribuição ao pensamento cristão nesse momento. Por quê? Porque a justiça faz ver os dois lados. Então Deus seria mal e injusto por decisão quando ele tentasse esconder o mal do bem. Quando ele maquiasse o mundo
para viver sobre uma capa de bondade. Não, esconde isso aqui. Igual quando vai na nossa casa visita, a gente empurra as coisas desarrumadas para uma porta para esconder. Deus não vai fazer isso, querido. Deus não fará isso, querida. Por ele ser justo, ele vai mostrar até onde, aliás, o que existe. O branco, o preto, o baixo, o alto, o magro, o gordo, ele vai... Onde houver um antagonismo, um antônimo, onde houver algo que contrapõe, Deus é totalmente justo para mostrar. Sendo assim, a gente começa a entender que a Grécia não foi tão ruim para o pensamento cristão. A cobrança literária, né, a cobrança que traz, é fantástica para você poder entender o pensamento. Agora, veja bem, nós estamos agora no século XXI, né, indo para o XXII, e falando de uma coisa de 2000 anos atrás. É muito tempo. A gente não teria condição de discutir coisas que foi há um século atrás. E você pega um escrito bíblico, uma profundeza, gente, é um livro que incomodou teólogos, filósofos, pensadores do mundo inteiro, ficaram encafifados com tanta coisa que esse livro revela e traz. Só mesmo algumas tendências culturais para tentar explicar. E eu encerro com a metáfora da bicicleta. A bicicleta tem um equilíbrio, né? Se você desequilibrar, você cai. Se você pender para um lado, você cai, para o outro você cai. Então o evangelho, ele é um equilíbrio. Ele recebe a cooperação da aerodinâmica, né? Do vento, do ar, da atmosfera. Ele recebe a contribuição do peso do corpo, do peso da bicicleta. Ele forma ali olha que interessante, ele forma ali um conjunto de coisas para quê? Para manter-se equilibrado. E aqui você vê a cooperação na semântica, a cooperação na gramática, o que você imaginar na linguística, na interpretação de texto, na hermenêutica, na exegese do texto, você vê vários fatores que ajudam a bicicleta a equilibrar-se. É nesse ponto que entra a figura da Grécia. Vou melhorar o pensamento. Quando começo a aprender bicicleta, eu aprendi sozinho, aprendi com alguém me ajudando, mas eu caía o tempo todo, eu machuquei muito para andar. Na minha época, não tinha ainda aquelas rodinhas, né? Coloca do lado duas rodinhas, a criança vai se equilibrando, no começo ela vai andar com as duas rodas no chão, né? As duas no chão, mas de repente ela começa a se equilibrar, né? E aí quando ela começa a se equilibrar, vai alterando o tamanho da roda ali, até ela sentir que não precisa mais daquelas rodas, e ela começa a andar totalmente equilibrado. Bom, esse é o auxílio que as línguas, as culturas dão ao cristianismo, mas o centro é o cristianismo. O equilíbrio maior é o cristianismo, né? A mentalidade maior, o objetivo central, o foco geral é o cristianismo. O que vem à volta é para contribuir, é para cooperar, né? E trazer essa contribuição para a difusão do evangelho. Então pense essa metáfora do equilíbrio, quando você tem dos dois lados, ó, e se for um lado só, você vai andar pendendo só para um lado. Se você tem os dois, você consegue pender, mesmo que você possa pender um pouco para o lado e um pouco para o outro, você vai então manter um certo equilíbrio. Deu para entender mais ou menos? Essa é a ideia. A gente se vê na próxima aula. Vamos continuar falando sobre a história e a cultura helenista. E você possa ter um tempo de ler a apostila, de também se interessar. Leia outros livros também que você possa aumentar o conhecimento. Agora eu quero lembrar algo muito prático. Você vai receber dessa aula um artigo, que nós chamamos de LCM, que é Leitura Complementar de Matéria. Ao ler esse capítulo, um capítulo desse, você vai ganhar 2 horas aulas, porque a gente entende que o aluno parou para ler, para meditar. Como são 3, 4 folhas, a gente entende que 2 horas aulas de 40 minutos é o suficiente para ele poder olhar e fazer o seu resumo. Ao fazer o resumo, você terá então mais 1 hora aula.
Esse resumo, professor, como que é o resumo? Olha, não precisa de capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, argumentação, fontes literárias, biográficas, não precisa. Você vai ler o artigo, vai entender o artigo e você vai escrever 20 linhas a respeito do que você entendeu. É muito importante o que você entendeu. Nem sempre quando se faz uma prova, você está ali aprendendo. Às vezes você decora, depois esquece. Agora o bom é quando você escreve algo que você aprendeu, que você assimilou. Olha, um resumo sem parágrafo, direto, 20 linhas, tamanho da letra 12, espaço 1,5, 20 linhas, no máximo 30 linhas. A gente vai olhar, vai analisar para ver o que pode fazer e te dar mais horas aulas e melhorar a sua nota. Muito obrigado. Aqui foi o professor Eliseu Gomes na segunda aula da História e Cultura Helenista.